Filó Cabral e a sua contribuição para com o desenvolvimento regional, em especial no setor da agricultura e na construção de estradas e ladeiras, interligando os municípios de Novo Oriente, no Ceará, e São Miguel do Tapuio e Assunção, no Piauí. Muito bem, amigos, hoje nós estamos aqui para falar sobre Antônio Filogônio de Oliveira. Antônio Filogônio de Oliveira, popularmente conhecido como Filó Cabral. Muito bem, e nós vamos falar sobre a importância de Filó Cabral e família no desenvolvimento dessa região. Mas inicialmente eu estou aqui ao lado de Vilmar Cabral, um dos filhos de Filó Cabral, que ajudou o pai a construir estradas, a produzir grãos aqui na região, que foram grandes produtores de milho e de feijão. Em primeiro lugar, Vilmar, falar do seu pai, uma história de vida, uma história de muito trabalho nessa região. O seu Filó Cabral foi o responsável por desenvolver a região. Quando eu digo desenvolver a região, porque ele trabalhou na construção de estradas, interligando os municípios de Novo Oriente, São Miguel do Tapuio e Assunção, no Piauí. Então, ladeiras, foram no mínimo três grandes ladeiras que foram abertas por ele, com a família, através dos seus equipamentos, do seu maquinário. E diga-se de passagem que sem o poder público, ou seja, ele fez tudo isto com recurso próprio. Foi um grande feito. Ele tinha propriedades na região, mas beneficiou não só as suas propriedades, ele interligou estes municípios. Meu pai foi um grande guerreiro, as dificuldades eram muito grandes, comparando com hoje. As condições eram poucas, mais grande era a vontade de fazer essa ligação de São Miguel a Assunção. Porque a gente tinha as propriedades, mas não tinha estrada. E se a gente fosse esperar por os poderes públicos, também não fazia. Aí a gente foi fazendo de ano a ano, todo ano nós fazíamos um pouquinho e até que conseguimos interligar. Só relembrando. Chegamos a produzir muito, certo, muito feijão. Mas muito antes da gente chegar na produção, vamos logo ver aqui a questão das estradas. Que você tem tudo isso mapeado, né? Em primeiro lugar, vamos falar da primeira grande estrada que foi feita, que foi interligando de onde para onde? Foi ligando Santo Antônio a Lajeiro Branco. Que aí tem uma ladeira pelo meio, né? A ladeira de Santo Antônio até Lajeiro Branco. Ladeira e depois a estrada. Quantos quilômetros aproximadamente dá de Santo Antônio? Uns 24 quilômetros. 24 quilômetros, muito bem. Essa foi a primeira. Vamos para a segunda ladeira, qual foi? A segunda ladeira foi a ladeira dos Milagres. Que passa no assentamento Milagres. Isso. Muito bem. E a terceira foi a ladeira da Cachoeira. Mas só voltando aqui para os Milagres. A ladeira de Milagres, ela começa aqui em São Pedro até Lajeiro Branco. Até Lajeiro Branco. E a terceira? A terceira é ligando a ladeira dos Milagres à ladeira da Cachoeira. Pessoal, nós estamos falando isso aqui, mostrando hoje a importância, porque, veja bem, Vilmar, a gente sabe que uma cidade, vamos pegar um exemplo de Crateús, né? Crateús se desenvolveu mais do que outras cidades aqui da região em função do trem que passou lá por dentro da cidade. E esse trem trouxe o desenvolvimento e levou a produção, o que era produzido, ele escoava a produção. Toda a região. Então, é o mesmo exemplo daqui, da ação do Filó Cabral com relação ao desenvolvimento dessa região. Por quê? O fato de abrir estradas facilitou, as pessoas sabiam que tinha estrada de São Pedro para o Lajeiro, por exemplo. Ali você ia começando a construir, ia começando a desenvolver, ia organizando as propriedades, e isso foi se desenvolvendo, e hoje nós temos grandes propriedades, temos povoados hoje com muita gente. Desenvolveu muito. Já pensou se não tivesse a ligação hoje? Pois é. Não é? Mas, Vilmar, vamos voltar um pouquinho agora lá para o início da história do Filó Cabral. Sim. Você já me falou que ele começou produzindo, foi um grande produtor de milho e de feijão aqui na região, não é isso? De algodão. Mas antes, você ganhou várias medalhas de ouro. Como um grande produtor da região. Ele foi o maior da região por muito tempo. Maior da região. Ganhou várias medalhas de ouro, de prata. Certo. Mas me diga uma coisa, você falou que ele teve tempo do César Carlos.
Foi reconhecido, né, por ele na época, né, como um grande produtor. Mas Vilmar, teve uma época que ele plantava cana-de-açúcar, você me falou? Meu pai chegou a produzir até açúcar. Até açúcar? Açúcar, cachaça, álcool, rapadura, vários produtos. Nesta época, onde era a propriedade? Lá no Morgado. Morgado. Tá certo. Da hoje é nosso. E ele é natural de onde? Meu pai é natural de Quiteranópolis. Trapiá, Trapiá, Quiteranópolis. Aqui vizinho. Muito bem. Aí depois ele se dedicou, sim, você disse também, que é importante a gente relembrar, que as primeiras máquinas, os primeiros carros de máquina que chegaram aqui no Novo Oriente, foi trazida por ele. Foi. Lembro assim que ele era muito admirado, né, por muita gente, tem muita coragem, tem muita produção. Todo gente foi admirado. E termo de trator? Foi um dos primeiros a trazer trator? Foi. O primeiro trator que teve na região aqui foi dele. Foi dele. Aí incentivou várias pessoas. A começar. Ele tinha o seu Mardoni, incentivou muito ele. Papai avalizou muito trator. O Mardoni era o gerente do Banco do Brasil na época, não é isso? Foi muito bom lá. Queria muito bem o meu pai. Vilmar, e ele era um bom trabalhador, tinha crédito no banco, né? Tinha. Vilmar, agora também, ele começou com esses tratores, começou a fazer estradas e começou a construir açudes. A gente fez açude, estradas, e era muito difícil armar, não tinha assim. E aí como a gente tinha, a gente fazia uns açudes. Graças a Deus a gente foi sobrevivendo através disso aí, de açude. E vários outros trabalhos que a gente fazia com trator, desmatamento. E aí você ainda hoje continua no ramo aqui, pelo que eu estou vendo aqui. Ainda tem trator de esteira. Você ainda continua trabalhando? Quando tem. Faz um açude aqui Faz. Tá certo. É isso aí, olha, mas voltando para a questão das estradas. Meu pai, ele era muito duro. Ele chegou a tanger porco do Parambu. Mas essa história que você me contou, eu achei interessante. Do Parambu para o Crateús, tangendo rebanho de porco. Você comprar porco lá no Parambu e trazer para Crateús. Meu amigo, tangendo. Não tinha carro não. De Crateús para Tauá são 125 km, se eu não me engano. De Tauá para Parambu ainda tem. Mais ou menos. É mais da mesma distância aproximadamente. Vamos dizer que seja. 140. Vamos estar 140 km. Tangendo porco, meus amigos, não é fácil não, viu? Comprava 85 e comprava tudo quanto. Era duro trabalhar. Era duro, Meu pai foi isento. E o seu Filó Cabral deixou uma família de quantos filhos? Nós éramos 9 irmãos, hoje somos só em 6. 6, né? Certo. Ele faleceu que ano? No ano de 2008. 2008? E a sua mãe ainda é viva? Não, minha mãe morreu em 2021. Muito bem. Em 2021. Pois é, pessoal, um dos intuitos maiores, assim, pelo que foi dito aqui, o seu Filó Cabral foi um homem importante no desenvolvimento da região, principalmente aqui do Novo Oriente, né? Incentivou os agropecuaristas a mecanizarem as suas produções, as suas plantações, abriu estradas, ligou municípios, interligou municípios, e é isto hoje que nós estamos querendo mostrar para essa nova geração, para os novos gestores, para os prefeitos dessas regiões, quem foi Filó Cabral e a importância que ele teve para o desenvolvimento dessas regiões. Porque é como se disse, como a gente falou no início, né, a estrada interligando cidades desenvolveu as margens dessas estradas. Interestadual, né? E interestadual, né? Porque aqui nós temos Ceará e Piauí. Aqui nós temos Novo Oriente, né? Falando agora de Novo Oriente, mas que temos São Miguel do Tapuí, que é Piauí, Assunção, que é Piauí, né? E tudo isso teve a mão do Filó Cabral e muito trabalho, né? Muita luta. Tinha muita dificuldade. Meus amigos, o Vilmar me contou aqui uma história que eu achei interessante. Nós hoje fomos até o Piauí, hoje fomos até Assunção, até Lajeado Branco, que já é em Assunção, no Piauí. E ele me contou, numa época, para fazer uma abertura de uma estrada, para procurar o rumo dessa estrada, ele usou a fumaça. Conta essa história aí, como é que foi, irmão? É o seguinte, é uma distância aproximada de uns 12 a 14 quilômetros. A gente queria fazer essa estrada e a gente não sabia para onde era. E o papai fez o fogo em uma propriedade e a distância muito grande, não tinha como a gente saber o rumo certo. Daí a gente fez
ele botou o fogo no local e marcou do outro. Para deixar claro para as pessoas aqui, a gente chama aqui no popular um balseiro. Vamos imaginar que ele fez um amontoado aqui de galho, de madeira, de tudo, e queimou às 4 da tarde, porque neste horário o vento está meio parado, certo? A fumaça subiu e ele foi lá para o ponto que ele queria de onde lá partisse a estrada. Aí de lá a gente viu a fumaça e a gente enfiou uns paus no rumo da fumaça. E no dia seguinte a gente pegou aquele alinhamento dos paus e a gente continuou o mesmo alinhamento e saímos no local certo, que é hoje a estrada que liga Lajeiro Branco a Novo Oriente. Lajeiro Branco a Assentamento Milagre. Assentamento Milagre. Essas estradas por isso que ficou reto. Nós vamos mostrar por imagens do drone, imagens aéreas, mostrando o que nós estamos falando. As ladeiras, a ladeira de Santo Antônio, a Lajeiro, a ladeira de São Pedro, Lajeiro Branco, a ladeira de Milagres, até a Cachoeira. Enfim, tudo isto foi mapeado e vai ser mostrado aqui para todos vocês. Que é para essa nova geração tomar conhecimento de como isto aconteceu. Hoje, quando a gente estiver subindo aquela ladeira, a gente lembrar que ali teve uma passagem da família. A abertura. Foi o mais difícil. É isso. Difícil de uma estrada não é alargar e nem nada, não. É abrir ela e abrir no lugar certo. Mostrar por onde ela deve passar, né? Isso. É verdade. Aí a grande dificuldade nossa era dinheiro que a gente não tinha e também conhecimento. O maquinário também não era bem apropriado, a gente só tinha entrado no esteiro, hoje não tem muita facilidade, mas naquele tempo era muito difícil. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer muita coisa. João, me explica aí como é que vocês faziam, porque era feito isso com recurso próprio. Aí como é que era? Vendia, tirava uma safra, vendia uns boi. Muita dificuldade, era vendendo um boinho, vendia um bocado de saco de milho, um feijão e arrumando dinheiro e botando óleo e fazendo. Assim que foi construída essas estradas. Certo. Aqui no Novo Vários Oriente, anos, né? Não foi só um ano nem dois, não. Foi um bocado de ano. Novo Oriente, Vilmar, é conhecido como a terra do feijão, né? Um dos maiores produtores de feijão do estado do Ceará é Novo Oriente. Você lembra, assim, de uma época de maior produção? Quantos sacos de feijão chegaram a produzir? Nós vendemos no Piauí uma vez, em São Miguel do Tabu, e 1.250 sacos de feijão. 1.250 sacos de só feijão? Só de lá. Sem falar aqui. Aqui o papai tirar 4, 5 mil sacos de milho. Né? Algodão também a produção era grande. O algodão, infelizmente, o bicudo dizimou o algodão. Foi. Mas tiveram, sim, Oiticica também, você falou, né? O meu pai chegou a ser comerciante de Oiticica, comprar, vendia. Ele chegou a ter armazém aqui no Novo Oriente, não? Chegou, tem armazém. Tinha. Pois, Vilmar, você fica à vontade aí, mais algo que você queira relembrar, assim, dos feitos de vocês, da família. Pois é, Edmilson, a gente já contou um pouco da história, e a história é baseada mais ou menos nisso aí. A verdade, o que eu estou contando, tudo foi acontecido. Isso aí. Tem muitas pessoas que contam essa mesma história que eu estou contando, não é só eu que conto. E graças a Deus é uma história que pode não valer muito para muito, mas é uma história que a gente viveu isso aí. E tá aqui para contar a história, né? Ou seja, tá lá a estrada para contar a história, né? Onde você passar aí, você vai lembrar. A gente espera assim que a gente seja reconhecido como uma pessoa que já foi alguma coisa na região. Mas que continua sendo. Porque a nova geração, muitas vezes, ela não se apercebe do passado. É por isso que esse passado tem que ser mostrado, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Mostrar isso aqui para os nossos atuais gestores, para os futuros gestores. Né? Qual foi a importância? Né? Por que essa cidade está hoje? Porque houve essa abertura, houve essa interligação para chegar onde vocês chegaram. Onde a cidade chegou. Né? Muita gente sabe que foi a gente que fez, mas a maioria não sabe que foi a gente que fez e nem também sabe o jeito que foi feito. Com as condições, quem participou, quem ajudou, se alguém ajudou. Pois amigos. Tá hoje eu fiquei muito feliz passando... baseado mais ou menos isso aí. Pois eu fiquei muito feliz hoje, a gente passando ali no assentamento Milagres, e tem lá uma escola
e uma homenagem feita ao seu Filó Cabral, o senhor Filó Cabral, seu pai. Então eu fiquei muito assim, feliz, né, em ver que pelo menos ali houve aquele reconhecimento, né? Foi. Aí tá lá, Filó Cabral, e nós passamos lá hoje, conversamos com os alunos e foi um momento bem interessante. Um abraço e foi um dia maravilhoso, viu? Foi beleza.